Meus queridos irmãos, que a doce e suave paz de Jesus, o nosso Mestre e Senhor, reine conosco, agora e sempre. Nós, agraciados pela luz do conhecimento espírita, que, sem dúvida alguma, traz Jesus de volta aos tormentos da humanidade. Nós que adentramos a casa espírita em busca daquele estímulo sempre renovado na sustentação de nossas forças dentro das provações naturais da vida terrestre. Nós que já fomos avisados pela linguagem dos próprios espíritos imortais, que a vida continua além dos portais de cinzas dos cemitérios. Nós que olhamos o mundo terrestre, à feição de um educandário de luz, aonde aprendemos, reaprendemos e nos reeducamos do ponto de vista da reencarnação, objetivando alcançar a perfeição que nos é dada por originalidade em Deus. Nós que trazemos o conhecimento do karma, da lei de causa e efeito, nós que tudo compreendemos com a transcendência psicológica de quem sabe que estamos transitoriamente passando por aqui, mas que além das estrelas, infinitas moradas nos esperam após o cumprimento de nossas missões. Resta-nos a dizer quanta alegria em estar aqui, participando desta evolução natural a todos. A Terra, no contexto dos mundos, tem o tamanho de um grãozinho de areia no turbilhão do infinito. E nesse infinitésimo grãozinho de areia, que significa a Terra ante a incomensurabilidade dos mundos habitados, nós, os espíritos terrestres, que ainda nos identificamos com a Terra, muito temos a aprender e a fazer para nos alforriarmos um dia em busca de esferas mais altas. E hoje, com quase 20 séculos de cristianismo, tendo a doutrina espírita a atualizar o cristianismo do pretérito com a sua pureza primitiva, falando-nos a sensibilidade e a razão, da felicidade que espera a todos aqueles que cumprem corajosamente os seus deveres no período de matrícula da reencarnação na Terra. Alegramo-nos, sim, porque não se pode conceber um trabalhador tão bem conscientizado quanto o espírita, vivendo amarrado à melancolia, entregue à ociosidade contemplativa, a uma fé inoperante, ou então olhando o mundo com os olhos negros do pessimismo, como se a humanidade estivesse com a sua estrutura deteriorada ante as calamidades que acontecem no dia a dia de sua transformação. Indubitavelmente, qualquer observador menos acurado poderia perceber, sem nenhuma dificuldade, que a Terra atravessa momentos difíceis na sua história evolutiva, que a humanidade se conturba e sofre, que a felicidade parece aqui distante do homem, e que todos nós, sem exceção, pagamos um preço muito alto para conquistá-la. Quão triste é a história da humanidade se nós a encararmos sem o aspecto da reencarnação. Se nós fôssemos constrangidos a analisá-la pelo prisma da unicidade da vida terrestre,
Se nós estivéssemos confinados apenas a uma única vida, não se poderia entender, nem racional, nem emocionalmente, a ideia do Criador, dado o desnível evolutivo dos povos, a desigualdade social, cultural e econômica em que vive a humanidade terrestre. Os desacertos e os desencantos e os desencontros da humanidade. Mas, com a chave de luz da reencarnação, abrindo a porta do enigma e nos mostrando o cenário estuante da vida através de séculos imemoriais, nada é de se estranhar para nós que a Terra esteja no momento agitada e conturbada em períodos de violência e chacina, através das guerras infindáveis, que está apenas fomentada na dinâmica da tecnologia, porque a Terra nunca viveu períodos de paz, longa duração de paz. Desde os primórdios dos faraós até o momento presente, a humanidade tem vivido em guerras constantes de pequenos intervalos de paz. Isto porque o homem é recém-saído da selva. Dentro de todos nós, ainda a selvageria é imensa. O nosso cordão umbilical está recentemente cortado da selva. E nós não temos conosco aquela fé inabalável, aquela certeza irreversível da continuidade da vida. E o homem, por não saber de onde veio, o que está fazendo e para onde vai, se perde nesse labirinto, nas disputas estéreis, nas conquistas imediatistas, aonde a razão da força sobrepuja a força da razão. E o homem se transforma em lobo do próprio homem, dentro dos duelos infindáveis, das perseguições intermináveis, aonde, em nome do ódio e da violência, se processam os massacres detestáveis. Mas o homem tem apenas o foro de civilização, o verniz de civilização, porque a guerra, ela renasce da inteligência divorciada do amor, da inteligência desviada de seus corretos objetivos. E nos desvios da inteligência, o homem opera contra o próprio homem a técnica de matar, a técnica de destruir, a técnica de perseguir. Não é de se estranhar, então, que a Terra esteja na atualidade machucada, ferida, conturbada, ultrajada, escarnecida. Isto porque o homem, filho de Deus, ainda não compreendeu a sua própria posição no universo, ainda não entendeu o enigma da vida, mas a missão do Cristo é laboriosa, é sacrificial, é incansável, e Ele, o Mestre da paz, o Senhor da paz, jamais deixaria a terra entregue ao caos, à desordem, à mazorca, ao desgoverno. E aquilo que nos parece a dissolução de todos os costumes, o naufrágio de todas as esperanças, tem para os olhos do Senhor apenas um diagnóstico, a transformação radical pela qual a Terra está passando. É o momento da grande metamorfose, em que o homem vem se desvencilhando da sua animalidade em busca da sua espiritualidade. E com muita propriedade, assevera Emmanuel que, contrapondo os nossos anseios de iluminação, temos conosco milênios de trevas. Isto porque instrução nunca foi educação. E o homem instruído, sem se autoeducar, sem se autoevangelizar, ele se perde dentro desta inversão de valores.
e dá para a humanidade o presságio melancólico de um fim de loucura. A terra está ferida. E nós que a habitamos, nós que somos espíritos identificados com a história evolutiva do planeta, às vezes nos parecemos assim, assoberbados, infelizes, desiludidos, desencantados, e nos entregamos ao desânimo, achando que não compensa lutar, que não compensa cooperar, que não há remédio para a humanidade, que tudo caminha para um fim apocalíptico da destruição. Mas os bons espíritos, os trabalhadores egrégios do Senhor, aqueles que trabalham com conhecimento de causa, aqueles que veem o que não vemos, aqueles que sabem o que não sabemos, eles não dão nenhum diagnóstico pessimista, nem derrotista para a Terra em evolução. Pelo contrário, na linguagem dos bons espíritos, nós estamos vivendo períodos de maravilhosa transformação planetária, e a humanidade, acomodada e ociosa, está sendo sacudida em sua estrutura psicológica, para que ela se torne mais perfectível, oferecendo maiores aberturas psíquicas aos apelos do alto, abrindo a própria consciência interior da razão para receberem as notícias da imortalidade. Então o Espiritismo dá uma nova visão à Terra, uma nova visão à humanidade, e ao invés de mostrar os aspectos da calamidade, da destruição, do desamor, da crueldade, da violência urbana e doméstica, mental e verbal da humanidade, ela não aponta como sendo o melhor período que a humanidade está atravessando. Por que o melhor período? Porque nós estamos vivendo a era do Espírito, aonde a própria ciências psíquicas vem de nos ajudar no desenvolvimento moral do homem, dando-lhe a conscientização de sua natureza intrínseca, de sua origem e transcendência. Nós somos espíritos, nós somos almas em evolução, e a matéria se transforma, como tudo no mundo se transforma. Então nós estamos vivendo um momento da grande transformação moral da humanidade. E como nenhuma transformação se faz sem mudanças abruptas, sem grandes agitações, não é de se estranhar, repitamos, que haja desencadeado para a humanidade grandes dores, coletivos individuais, grandes massacres, acidentes portentosos, terremotos, grandes transformações na parte física do planeta e na parte moral dos homens. Olhamos tudo isto com a visão do otimismo que o Espiritismo nos dá. E o Evangelho, com muita propriedade, nos disse que bem-aventurados os brandos e os pacíficos, porque eles herdarão a terra. Isto implica para nós num grande desafio, porque o homem tem que se autodisciplinar. O homem é chamado a se autocontrolar, libertar-se da animalidade que ruge dentro do coração, libertar-se de sua periculosidade moral, da sua agressividade, do destempero da cólera, aonde o homem se transforma em verdugo cruel do seu próprio irmão. Assim, meus irmãos, nós não poderíamos entender esta situação transitória da Terra se nós não tivéssemos conosco a bênção da reencarnação, que é a base da doutrina espírita. Como entender a Terra se nós apenas olhássemos a Terra com a visão do presente, sem buscá-la no passado e sem projetá-la no futuro? Como nós poderíamos entender a gênese da própria humanidade sem as razões de uma vida precedente? Então a lógica se nos impõe a razão.
mostrando-nos que o nosso hoje reflete o nosso ontem e que o nosso amanhã começa no nosso agora. Então nós somos os responsáveis e os trabalhadores do Espiritismo, almas conscientes, adeptos da fé raciocinada. Nós não podemos jamais cruzar os braços ou recuar medrosos no momento dos grandes testemunhos a que nós somos chamados pelo Senhor. Ajudar o homem a pensar, ajudar o homem a refletir, a ponderar, a olhar para dentro de si mesmo, numa interiorização psíquica e fazê-lo acreditar na sua transcendência de espírito eterno. Então, graças ao Espiritismo, nós olhamos o mundo com os olhos renovados da esperança. A terra será, indubitavelmente, o paraíso dos bons e dos justos. Mas para que isto aconteça, nós somos classificados pelo Evangelho como sendo os trabalhadores da última hora. Fomos convidados pelo Senhor a dar o nosso contributo a esse período de transformação da terra, de evolução da humanidade. Primeiro os profetas, os primeiros trabalhadores. Depois veio o Senhor do trabalho pessoalmente. Esteve entre nós durante o período de 33 anos. Nosso Senhor Jesus Cristo, deixando para nós o maior código de moral para a humanidade, que é o seu Evangelho. E compreendendo que a evolução se faz ininterruptamente, ele prometeu aos discípulos que o Pai enviaria em seu nome a terceira revelação, o Consolador prometido. E hoje estamos vivendo a terceira revelação da humanidade, que é o Espiritismo cristão, que vem de nos ensinar, numa linguagem mais atualizada, o que é a vida, de onde viemos, o que é o destino, porque sofremos, o que é a dor, para onde iremos após a nossa morte orgânica, a nossa morte biológica. Aí está, então, para Jerusalém atormentada na hora atual, a doutrina espírita revivendo para nós o Cristo de Deus. Então o momento é de serenidade, o momento é de compreensão mais ampla, o momento é de compreensão mais transcendental, o momento é de mais trabalho, é de mais participação, é de mais dinâmica da fé raciocinada, é de mais participação consciente e lúcida no organismo da vida. Então o espírita não é chamado para reclamar. O espírita não é convocado para protestar. O espírita não é concitado ao trabalho para chorar. Ele sabe com muita propriedade que ele é chamado para contribuir. Contribuir com Jesus na organização do amanhã da terra. Desse amanhã mais feliz, que hoje nós quase descremos desta realidade. Então, graças ao Espiritismo, nós estamos hoje elaborando o mundo novo de amanhã. Olhemos a terra com os olhos cheios de amor e vamos dar a nossa contribuição consciente para que o Senhor encontre em nós os instrumentos ideais pelos quais Ele processa esta transformação. Então a terra para nós é um educandário de luz a gravitar em torno do sol. Dores, lágrimas, ansiedades, aflições, desespero, conturbações, existem em todos os continentes da Terra. Dentre dos milênios consecutivos, o homem sempre foi um viajor atormentado, à procura de um oásis de paz, à procura de uma esperança maior que o fortaleça na sua travessia no planeta, como se estivesse atravessando momentos de incêndio coletivo. Mas, graças a Deus, diz o Evangelho que hoje nós já somos melhores do que fôramos há 100 anos atrás. E que há 100 anos futuros seremos melhores do que somos hoje.
Então a visão espírita é a visão do horizonte novo, o horizonte da grande esperança, em que a humanidade está passando por um processo de evolução, de apuração de valores, aonde o mal está se desagregando, porque o mal não tem existência própria. O mal é a obra-prima do bem, assim como a sombra é o avesso da luz, a doença é a antítese da saúde, o mal nos mostra a excelência do bem. Sem o mal, talvez, nós não entenderíamos o valor do bem, assim como o doente só entende a preciosidade da saúde quando ele é vergastado pela doença. Então nós estamos passando por momentos de educação e de reeducação, no aprimoramento de nossos caracteres morais. E sem o ultimato da dor, nós não estaríamos hoje buscando a presença do Cristo. Era um crepúsculo de indescritível beleza. Jesus estava conversando com os discípulos quando as multidões de sofredores iam chegando aos poucos, paralíticos trazidos por mãos amigas, cegos, leprosos, obsediados, loucos, viciados de todos os matizes. Ali estava em magotes, aos magotes, todos os grandes aflitos de Jerusalém. O sol já se declinava no horizonte, no seu crepúsculo de sangue. O vento brando da tarde balançava a paisagem em torno. Quando Simão Pedro, tomado de piedade ao ver aqueles magotes desgraçados e infelizes, aproximou-se do Cristo e disse-lhe a meia voz, qual criança tímida diante do Pai: Senhor, como sofre o homem. Quando até a carne sofre, Senhor, desgraçadamente, não há receptividade para assimilar as luzes dos céus. Por que em nome de Deus, nós não os curamos a todos? O Senhor volveu os seus olhos azuis de brandura e bondade na direção do apóstolo e aqueceu na intimidade do coração o seu pedido. E após quase 6 horas de passes magnéticos, paralíticos saíam andando, cegos voltavam a ver, surdos a ouvir, mudos a falar, leprosos ficavam limpos, os perturbados se libertavam dos espíritos obsessores. Quando todos ficaram totalmente curados, o Senhor subiu numa elevação pequena de um monte para proferir a sua palestra. Mas, para a tristeza de todos, ninguém estava presente para ouvi-lo. Os recém-curados, preocupados com seus afazeres, negócios, preocupações materiais, se debandaram todos. Ninguém permaneceu para ouvir o sermão da luz. Pedro, triste, ferido no coração por aquela ingratidão do povo, aproximou timidamente do mestre e pediu desculpas. Senhor, perdoe-me, eu não sabia. Então Jesus aproveita a oportunidade para dar a grande lição a todos do futuro. Pedro, guarde a lição com você. Sem a dor, o homem não está apto a entender a mensagem do céu. Porque o homem está muito preocupado com a vida material, com as tarefas materiais, com os interesses materiais transitórios. E sem a lágrima e sem a dor, ninguém se prepara para o amor. Assim, meus irmãos, ocorre na atualidade da humanidade. A humanidade está doente, está aflita, desesperançada, olhando o conjunto social em que nós vivemos, a estrutura social em que nós vivemos. Se nós olharmos de escantilhão, vemos realmente que ninguém é feliz. Mas, se não fosse esta dor,
o sofrimento coletivo, as amarguras, as tribulações, os acidentes inesperados, os processos da obsessão, nós não nos disporíamos em ouvir a mensagem que hoje a doutrina espírita veicula para o mundo, em nome de Jesus, para mostrar à humanidade que a vida pertence ao espírito e não à matéria, que o mundo terrestre é apenas um departamento insignificante da vida infinita e que tudo aqui tem um caráter de transitoriedade. Então nós vemos que o Evangelho tem sobeja razão em nos convidar a este entendimento mais profundo da evolução. Então vamos aceitar com paciência, com resignação, as dores e as dificuldades que são nossas. Estas dores de hoje, estas incompreendidas infelicidades aparentes, serão amanhã para nós júbilos, alegrias, paz, evolução mais alta dentro do universo. Porque se nós olharmos para o homem de hoje, nós vamos encontrá-lo melhor do que há 100 ou 200 anos atrás. Hoje, a evolução da humanidade está procurando mais avidamente, com fome, com grande fome, as notícias do Cristo. Ultimados pela dor, aliciados pelo sofrimento, convocados pelas lágrimas, todos nós procuramos a mensagem do Senhor. E esta casa, nesta noite, nos dá o exemplo disto. O que viemos fazer nesta casa? Buscar mais reforço espiritual, mais estímulos para a luta, mais luz para a nossa mente, para nossas mentes, mais paz para os nossos corações, a solução para os nossos problemas, o alívio para nossas angústias. Viemos aqui buscar a notícia do reino, porque aqui sabemos que os bons espíritos estão presentes, nos dando pelo mecanismo da intuição, da inspiração, os passes magnéticos. Nós vamos encontrar as forças estimulantes, as forças que nos encorajam a prosseguirmos nas nossas provações. E muitos perguntam, por que os bons espíritos não nos libertam destas provações? Afinal, eles não são os guias espirituais da humanidade? Diz Emmanuel, que seria o mesmo de perguntarmos por que os professores não privam os alunos das lições da escola, deixando-os brincar, sem o trabalho de raciocinarem, de enfrentarem a química, a física, sem enfrentarem as lições, a fim de serem amanhã os grandes benfeitores da sociedade, da humanidade. Assim como os professores não podem resolver os problemas dos alunos, os guias espirituais também, a pretexto de nos amarem, eles não podem nos privar da faculdade de pensar por nós mesmos, de agirmos por nós mesmos, de darmos a nossa contribuição consciente, lúcida, nos esforçando para cooperarmos com eles na solução das dores humanas. Assim, o Espiritismo é uma escola de vida, é uma universidade de ensinos. Mostra-nos nos aspectos da reencarnação que nós estamos vindo de milênios e milênios, de muitos e muitos renascimentos, e até hoje ainda não sabemos perdoar, ainda não sabemos compreender, ainda não somos pacientes, ainda não somos tolerantes, ainda nos desesperamos facilmente por qualquer contratempo, e ainda somos capazes de abandonar o irmão em desgraça maior.
Então, o sofrimento tem um papel preponderante na evolução da humanidade, despertando o homem na sua sensibilidade, educando-o na sua sensibilidade, para que ele possa entender que a vida é universal, que a evolução é infinita, que a sepultura não é o fim e que o berço não indica o princípio, e que todos nós desse universo somos irmãos. A dor nos aproxima uns dos outros, nos fazem solidários, e sem essa solidariedade nós não aprenderíamos, porque a felicidade é troca, o amor é fusão, e a evolução é a participação de todos. Então a missão do Espiritismo é trazer para todos nós esta luz maior, esta visão mais profunda do universo, e de nos concitar a que nós nos tornemos cada dia mais irmãos uns dos outros, mais tolerantes uns dos outros. E já que o tópico do Evangelho nos fala de brandos e pacíficos, vamos analisar a problemática da revolta humana. Olhamos pelas televisões, pelo cinema, pelas manchetes, a grande tribulação da humanidade. Nunca se falou tanto em violência. Nunca se pregou tanto contra a violência. Mas aonde está a gênese da violência? Nos políticos? Nos revolucionários? Não, meus irmãos. André Luiz nos ensina isso com muita propriedade. As grandes guerras nada mais são do que a somatória das pequenas guerras, dos pequenos desentendimentos familiares. Tanto que André Luiz nos dá uma receita. Ele nos diz assim: tente tratar os familiares como você recebe as visitas. Às vezes, dentro do lar, nós estamos destruindo tudo, espancando os filhos, cônjuges em litígio, em duelo. O lar está parecendo um sanatório de desequilibrados. Quando chega alguém, pressiona a campainha, vamos atender a porta. São os amigos que chegam. Cada qual mostra o melhor sorriso nos lábios, a melhor gentileza, a melhor cortesia, a melhor educação, e atendem com carinho os que chegam. Por que não estavam assim antes com os próprios familiares? Por que nós mostramos que somos bons apenas para os estranhos? Se dentro do lar nós convivemos praticamente com as almas mais indicadas à nossa evolução. Então a Terra já seria um paraíso se todos nós tivéssemos coragem de sermos na intimidade do lar o que nós somos na sociedade. Na sociedade nós somos pessoas educadas, temos a nossa lisura social, a nossa diplomacia, a nossa elegância, a nossa gentileza. Mas dentro do lar, nós tiramos as máscaras e mostramos a nossa ferocidade. Somos tirânicos domésticos. Então, vivemos numa evolução de aparência. E a cartilha da infância já nos ensinava isso. Por fora a bela viola, por dentro o pão bolorento. Nós somos aparentemente educados, aparentemente gentis. Apresentamos uma aparência de educação, mas somente aqueles que convivem conosco às 24 horas do dia que sabem que nós estamos longe de ser o que aparentamos ser. Risos de encomenda, sorrisos disfarçados, gentilezas aparentes, mas dentro do lar nós faltamos destruir uns aos outros. Então não é de se estranhar, porque o homem reflete na sociedade o que ele é no lar. Então nós nunca vamos ter uma sociedade equilibrada, uma sociedade sadia, uma sociedade perfeita, com os lares vivendo a mazorca, com a destruição do bem dentro do lar. É por isso que disse um pensador, que nós vivemos numa sociedade de muitas casas e poucos lares. Porque lar é sinônimo de amor. Lar é sinônimo de compreensão. É sinônimo de perdão, sinônimo de renúncia e de sacrifício.
Agora, casas, nós as construímos com material de alvenaria, conhecido no mundo. Mas só com Cristo, com a sua maquete divina, é que nós podemos construir um lar, o verdadeiro sentido da palavra lar. E o que é a terra? A casa em que vivem os homens. E como estão vivendo os homens dentro dessa casa? Guerras, injúrias e violências, assassinatos, perseguições. Isto porque o homem ainda não soube fazer da terra o seu verdadeiro lar. Ele ainda vê a terra como um campo de batalha, de exploração, de violência, onde impera a lei do mais forte. Mas Jesus, que é o engenheiro da terra, não se dá por vencido e sabe que a terra cumprirá com a sua missão. Porque o engenheiro divino não cometeria nenhum erro de cálculos. Se Jesus veio à terra, é porque ele confia na humanidade. Ele sabe que o bem é mais importante do que o mal. Ele sabe que o amor vencerá o ódio. Ele sabe que a luz desfará as trevas. Ele sabe que a humanidade do futuro será uma humanidade feliz. Mas para isso, todos nós temos de dar a nossa contribuição, nos tornando cada dia melhores, mais conscientes, mais lúcidos, operantes do Cristo. Então nós vamos repetir aqui o que nós sempre repetimos para a finalidade didática, porque de tanto repetir o homem aprende. O espírita pai é diferente do espírita não pai. O espírita patrão é diferente do patrão não espírita. O esposo espírita é diferente do esposo não espírita. A mãe espírita é diferente da mãe não espírita. O jovem espírita é diferente do jovem não espírita. O político espírita é diferente do político não espírita. Isto por quê? Porque muito se pedirá a quem muito foi dado. E ninguém recebeu tanto quanto os espíritas. Então nós somos os grandes responsáveis. Todos nós somos responsáveis pelo que a Terra está atravessando. Então os espíritas encarnados e os espíritas desencarnados não podem jamais deixar de trabalhar um tanto mais, de servir um tanto mais, de tolerar um tanto mais, de perdoar um tanto mais, de ajudar um tanto mais, porque não há milagres, tudo é conquista, esforço, suor gota a gota, repetição sol a sol, até que todos nós aprendamos a ciência de cooperar. Então vamos cooperar com Jesus na transformação moral da humanidade. Então nós nos servimos de um slogan de Dom Ravel, quando diz: você também é responsável por cada criança abandonada, por cada homem que resvala no crime, por cada escola fechada, pela fome. Você é responsável pelas calamidades sociais, pelos processos da obsessão coletiva, porque você sabe que o amor é importante e não ama. Você sabe que o trabalho é a terapêutica divina e não coopera, não ensina, não ajuda, permanece omisso, indiferente, paralisado na alma, ociosos, contemplativos. E a fé ociosa não se comporta em espiritismo. Espiritismo nos dá a fé operante, a fé dinâmica, a fé raciocinada. O que é a Terra para nós? Escola. O que significa dor, lição, trabalho, uma aquisição, um crédito, uma oportunidade. E amanhã, a eternidade, a infinitude dos mundos habitados. Mas ai dos negligentes, ai dos omissos, ai dos ociosos, ai daqueles que deixam para depois o serviço que deve ser feito hoje, que deve ser feito agora, neste exato momento. Então, para que haja um antídoto infalível para os males morais da sociedade humana,
nós vamos encontrá-lo dentro do Espiritismo, que destrói o materialismo e que devolve ao homem a bênção da sua originalidade, da sua fé em Deus, e mostra ao homem deslumbrado o horizonte infinito da imortalidade. Então vamos pregar a reencarnação, vamos difundir o livro espírita, o jornal espírita, a mensagem espírita, o programa espírita, ensinando a humanidade a pensar em termos de eternidade, despertando-a para a sua transcendência maior, a imortalidade. É assim, meus amados irmãos, que nós vamos encontrar o alívio, o consolo, a força, a resignação, a paciência, a tolerância, para suportarmos os males sociais e os males individuais de cada um de nós. Ninguém sofre por acaso. A dor não erra o endereço de ninguém. Aonde ela chega, ela tem um trabalho a fazer, uma reforma a fazer, um despertamento moral a realizar. E nós estamos aqui de passagem. 100 anos aqui significa apenas 100 minutos na eternidade. Então vamos viver esse minuto de paz, com amor, com mais trabalho, com mais abnegação, com mais devotamento, com mais participação, porque Jesus não é mestre de fé operante, de fé inoperante, mas de fé operante. Ele quer amor e não sacrifício. Ele quer compaixão e piedade uns para com os outros. E Allan Kardec preceitua, revivendo o doce amigo da Galileia: fora da caridade não há salvação. Que todos nós, pois, nos amemos cada dia mais intensamente. Que todos nós nos sintamos mais irmãos uns dos outros. Vamos participar, diminuindo a flagelação social. Vamos tirar o homem da infelicidade do suicídio, do aborto criminoso, da guerra, da aflição vazia. Vamos levar a essas almas o consolo do Espiritismo, a certeza da imortalidade, a certeza da vitória final, porque o bem jamais perde para o mal. O bem é lei de Deus, o mal é produto da ignorância humana. O homem permanece ignorante por algum tempo, mas ele não permanece ignorante por todo o tempo. Momento chegará que todo homem será um sábio, que todo homem será um anjo. Isto dentro do processo de evolução pelos séculos afora. Então aproveitemos o minuto que passa, porque ele não volta mais. Saiamos daqui com a predisposição de melhorar, nos melhorando em tudo, no lar, na via pública, no ambiente de trabalho, como pessoa, como cristãos, nos melhorando gradativamente, para não sermos colhidos de surpresa pela morte, numa desencarnação inútil. Então façamos conosco, meus irmãos, esse pacto interior. Hoje, sermos melhores do que ontem, e amanhã, melhores e mais conscientes do que hoje. Nós queremos dizer aos nossos irmãos da nossa grande felicidade de estarmos participando do Momento Espírita em Araraquara. Queremos agradecer a benevolência, a paciência, a tolerância de todos. Hoje, mais do que nunca, nós queremos pedir aos nossos irmãos que nos perdoem um pouco mais, porque nós fizemos uma pequena cirurgia na boca e nós queremos cooperar com os bons espíritos para estarmos melhores amanhã. Que Deus nos abençoe.